Bom dia, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A vida presente é o único bem que te pertence. Portanto, faça valer a pena, viva corretamente. Que Deus abençoe hoje e sempre. Bem, nós falamos sempre do presente, porque o futuro não nos pertence. Mas vamos falar um pouquinho do futuro. Sempre a gente fala da nossa vida presente aqui, e porque o futuro é algo que não nos pertence. Mas tem coisas sim que nos deixa curioso, né, a respeito do futuro. Mas e ele haverá? Sim, o futuro está sempre aí. Muitas pessoas já ficaram no passado, outras estão presente e outras estarão também no futuro. Mas a segunda vinda de Cristo, ela é predita. Não tenho a data, o século, o ano, muito menos o dia, a hora e os minutos. Mas ela está predita na Bíblia. Jesus falou sobre ela, aqueles anjos que falaram com os apóstolos quando Jesus estava subindo ao céu, falaram sobre ela. E também nós encontramos que Paulo falou, Pedro falou. Mas vamos discorrer alguns minutinhos sobre esta segunda vinda de Cristo. Talvez não falemos mais do que uma só programação, né, sobre esse futuro. Vamos começar com o Evangelho de Mateus, capítulo de 26, verso 64. Jesus Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A gente tem que ler um pouquinho antes, né, para que haja uma compreensão melhor. Então, Mateus 26, vamos começar aqui no verso 64. Deixa eu pegar ele completo aqui, que fica melhor para a compreensão. E Deus nos ajude a compreendermos e descansarmos, né, em relação ao futuro, nos braços do Senhor Jesus, segundo as Escrituras. Foi a ocasião da última Páscoa e a instituição à Santa Ceia, porque Jesus estava conversando com eles e disse para eles. Vamos começar no verso 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então houve um entristecimento por parte dos discípulos depois de ouvirem estas palavras, e começaram a interrogar: por acaso serei eu? Sou eu, Senhor? Então Jesus vai dar a resposta no 23. O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído, é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas: o que o trai? O que o traía? Por acaso sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. Então ele próprio falou: por acaso sou eu? Então Jesus, conhecedor de todas as coisas, lhe respondeu: tu o disseste. Agora,
Vejamos aqui o 64, né? 64. Jesus perante o Sinédrio. Mais uma vez, ele sendo interrogado. Então Jesus respondeu àquele sacerdote daquele dia, o sumo sacerdote. Disse-lhe o sacerdote: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então aquela palavra que ele perguntou para Jesus causou uma reação de espanto e de incredulidade e para acusar a Jesus de blasfemo. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. Então veja que Jesus estava falando de um tempo futuro, né? Iria acontecer. E esse tempo futuro tem causado muitas interpretações e prognosticadores, ou seja, pessoas que querem prever datas e coisas a respeito da vinda do Senhor. E eles têm falhado redondamente, portanto, tornando-se falsos profetas ao fazerem tais afirmações. Mas a vinda do Senhor, ela é certa. Nós cremos nisto, você crê, os apóstolos criam. Jesus, quando ele estava subindo ao céu, nós encontramos os anjos falando isso, uns varões que apareceram para aqueles apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11. Eles apareceram para os apóstolos, aqueles discípulos, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Agora nós vamos repetir a frase de abertura. A vida presente é o único bem que nos pertence. Portanto, vamos fazer valer esta vida, não nos preocuparmos tanto com o que há de vir. Vamos fazer valer a pena a vida que o Senhor nos tem dado, o evangelho que o Senhor nos tem dado, a segurança que o Senhor nos tem dado, a paz que o Senhor nos tem dado. Ela está aí para que nós possamos desfrutar dela, desta paz, destas bênçãos. E às vezes nos envolvemos com preocupações pelas as quais só vai nos fazer distanciar da fé. E não vamos viver o nosso dia a dia, que este é a nossa vida, esta é a nossa vida. Hoje, se vivermos amanhã, daqui 2 horas, 3 horas, esta é a nossa vida. Então vamos aproveitar com fé, com alegria, com gozo, com satisfação, comer o nosso alimento com prazer, dormir com prazer, trabalhar com prazer, com alegria. Esse é o nosso tempo presente. Vamos fazer valer a pena? Hebreus, capítulo 9, verso 28, veja bem. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado
aos que o esperam para a salvação. Bom, está vendo que conforto a palavra do Senhor produz em nossos corações? Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Você tem percebido que os teus pecados Jesus levou sobre a cruz? A cruz ainda firme está? É uma recordação pela qual você deve volver o seu olhar para quando as coisas estiverem parecendo que está fora de controle. Aí você olha a cruz, olhe lá no monte uma cruz, veja, mas a cruz está vazia. Naquela cruz eu sei, sob o sol ardente, alguém morria. Jesus morreu. E ele morreu só para fazer um espetáculo público, para ficar como que conhecido no mundo todo, nos séculos dos séculos, já estamos no 21, e sempre falando-se dele. Não, a finalidade era ser conhecido sim também, mas a maior de todas, a real, era levar os pecados de muitos. Que muitos são estes? Por que não todos? Porque vocês já viram, quando Jesus disse alguma palavra a seu respeito, que ele viria, o que aconteceu com o sacerdote? Ele não creu, ele apenas rasgou os seus vestidos e o acusou de ser um homem blasfêmio. Mas aquilo era para se cumprir as Escrituras, para que esta morte acontecesse, para que você, eu, nós todos tivéssemos esta segurança hoje em um mundo de tantas pessoas, bilhões e bilhões de pessoas. Mas essa segurança arraigada no coração, para viver por Cristo uma vida verdadeira, não uma vida de pecado, abusando da graça, da misericórdia, mas vivendo pelo prazer de viver por Cristo. Viver por Cristo uma vida verdadeira. Isto é algo que mexe com os nossos corações, com o teu coração que crê na palavra de Deus. Vive esta vida, procurando viver esta vida. Viver uma vida de paz, de alegria, de comunhão com os céus, com os filhos de Deus. Como viver esta vida? Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 3, ele fala um pouquinho também sobre o dia do Senhor. Isto nós podemos ler aqui também para vocês. Verso 9 e o 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Agora veja a advertência. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Porque, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Vivamos em paz. A paz do Senhor, a paz dos céus, porque Ele disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então, o que nos resta a não ser isto? Viver o nosso presente, o futuro a Deus pertence. Então, a segunda vinda do Senhor não deve ser um objeto de conjecturação, não deve ser algo de previsões, de profecias, mas de sossego, sabendo que a recompensa está em suas mãos para dar a cada um que com paciência aguarda este momento, vivendo uma vida de moderação, vivendo uma vida de justiça, vivendo uma vida de paz consigo mesmo e, quando possível for, uma vida de paz, de entendimento com todos os homens. Agora, a respeito daquele dia, uma frase muito conhecida de Jesus: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas andai apercebidos, portanto estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Que Deus nos ajude a estarmos assim, desta forma que Jesus quer que estejamos, felizes, alegres e apercebidos. Deus vos abençoe. Amém.